No ano 283 d.C., numa cidade chamada Siracusa, na ilha da Sicília, nasceu uma menina que mudaria a história. Seus pais a chamaram Luzia, um nome que em latim significa luz. Naquele tempo, as famílias cristãs viviam sua fé de maneira discreta, reunindo-se em pequenas comunidades para celebrar suas crenças. A família de Luzia era nobre e mantinha sua fé cristã com dedicação especial. Mas aquela criança tinha algo especial. Desde muito pequena, Luzia demonstrava uma fé inabalável que impressionava até os adultos. Ela cresceu ouvindo histórias dos santos e mártires, homens e mulheres que haviam dedicado tudo por suas convicções. E no coração daquela menina, uma promessa silenciosa começava a se formar. Uma promessa que, anos depois, transformaria sua vida e tocaria milhões de pessoas ao redor do mundo. Siracusa era uma cidade portuária movimentada, cheia de mercadores e culturas diversas. No meio dessa efervescência, a família de Luzia mantinha suas tradições cristãs, reunindo-se com outros crentes em encontros discretos, celebrando sua fé com alegria e esperança. Era uma época de desafios, mas também de esperança fervorosa. Os cristãos acreditavam que dias melhores viriam, que a paz chegaria. Luzia cresceu observando o contraste entre o mundo ao seu redor e a luz interior que sua fé proporcionava. Ela via as dificuldades da vida cotidiana, mas via também a coragem silenciosa daqueles que escolhiam manter acesa a chama da esperança. E foi nesse ambiente que ela fez, ainda criança, uma promessa secreta a Deus. Uma promessa de consagração total, de entregar sua vida inteira ao serviço divino e ao cuidado dos mais necessitados. Ninguém imaginava que aquela menina de família nobre se tornaria uma das santas mais veneradas da história. Hoje, mais de 1.700 anos depois, Santa Luzia é conhecida como a padroeira dos olhos dos cegos e dos oftalmologistas. Sua intercessão é buscada por milhões de pessoas que lutam contra doenças da visão ou que buscam enxergar com clareza não apenas o mundo físico, mas também o propósito de vida que Deus tem para elas. E há algo fascinante. A devoção a Santa Luzia atravessou continentes e culturas. Na Suécia, país distante da ensolarada Sicília, todo dia 13 de dezembro acontece uma das celebrações mais belas da Europa. Meninas vestem túnicas brancas e coroas iluminadas com velas, caminhando em procissão para trazer luz ao dia mais escuro do inverno nórdico. É a tradição de Luciadagen, o dia de Santa Luzia, quando a luz que nasceu no calor mediterrâneo aquece os corações do frio escandinavo. A história dessa menina chamada Luzia nos lembra que mesmo nos tempos mais desafiadores, existe uma luz interior que nenhuma escuridão pode apagar. E tudo começou com uma promessa feita em silêncio, no coração de uma criança que escolheu brilhar e servir aos outros com amor incondicional. Luzia estava no início da vida adulta quando algo preocupante aconteceu. Sua mãe, Eutíquia, adoeceu gravemente. Era uma enfermidade que os médicos da época não conseguiam curar. Um sofrimento que parecia não ter fim. Durante 4 longos anos, Luzia cuidou de sua mãe com dedicação, tentando todos os tratamentos disponíveis, sem nenhum resultado. A dor de ver alguém que amamos sofrendo sem poder fazer nada é uma das experiências mais angustiantes que existe. Foi então que Luzia teve uma ideia movida pela fé. Ela havia ouvido falar dos milagres que aconteciam no túmulo de Santa Ágata, em Catânia, uma cidade também na Sicília. Ágata era muito venerada na região e sua tumba já era conhecida como um lugar de cura e esperança renovada. Luzia convenceu sua mãe a fazer aquela peregrinação, uma jornada que exigia esforço físico considerável para alguém tão debilitado, mas que prometia transformação. A viagem até Catânia foi desafiadora, mas elas perseveraram com fé. Quando finalmente chegaram ao túmulo de Santa Ágata, Luzia e sua mãe se ajoelharam em oração poderosa. Ali, naquele lugar sagrado, algo extraordinário aconteceu. Durante a vigília, Luzia teve uma visão. Santa Ágata apareceu diante dela, radiante, e disse palavras que mudariam sua vida para sempre. Luzia,
por que me pedes aquilo que tu mesma podes conceder à tua mãe? Tua fé a salvou. E o milagre se manifestou. Eutíquia sentiu suas forças retornarem. A doença que a debilitava simplesmente desapareceu. Era uma cura que desafiava toda a lógica médica, uma transformação que só podia ser atribuída à intercessão divina. Mãe e filha choraram juntas, abraçadas, testemunhando a força da fé que move montanhas. Aquele momento marcou não apenas a restauração física de Eutíquia, mas também o despertar definitivo da missão de Luzia. Na visão, Santa Ágata havia dito algo mais. Ela revelou que Luzia seria para Siracusa o que Ágata havia sido para Catânia. Uma luz em meio às dificuldades, um testemunho vivo da fé cristã. E naquele instante, Luzia compreendeu com absoluta clareza seu propósito de vida. A promessa que havia feito ainda criança precisava agora se tornar realidade concreta. Ela tomou uma decisão radical. Consagraria sua virgindade a Cristo, dedicaria todos os seus bens aos pobres, viveria inteiramente para Deus. No caminho de volta para Siracusa, Luzia compartilhou sua decisão com a mãe. Eutíquia, ainda maravilhada com sua própria cura, compreendeu que não poderia se opor à vocação da filha. Afinal, aquela mesma fé que havia restaurado sua saúde, agora chamava Luzia para algo maior. Como diz a Escritura no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 7 e 8, Pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Pois todo aquele que pede recebe, quem busca acha, e ao que bate, a porta será aberta. Se você também já viveu a angústia de ver alguém que ama enfrentando dificuldades de saúde, se já experimentou o desespero diante de uma situação que parecia sem solução, deixe nos comentários. Compartilhe sua história de fé, seu momento de transformação pessoal. Às vezes, é no compartilhar dessas experiências que encontramos força para continuar e inspiramos outros que passam pelas mesmas provações. Quando Luzia retornou a Siracusa após a peregrinação, ela não perdeu tempo. A experiência junto ao túmulo de Santa Ágata havia transformado completamente sua perspectiva sobre a vida. Ela começou a distribuir seus bens aos pobres da cidade, vendendo joias, roupas finas, tudo que possuía de valor. As ruas de Siracusa viram aquela jovem nobre caminhar entre os mais necessitados, levando alimento, conforto e esperança renovada. Para Luzia, aqueles bens materiais não tinham mais significado diante da riqueza espiritual que havia descoberto. Mas havia uma situação delicada. Antes da doença de sua mãe, ainda muito jovem, Luzia havia sido prometida em casamento a um rapaz de família pagã, alguém influente na sociedade siciliana. Era um arranjo comum naquela época, especialmente entre famílias nobres. O pretendente esperava ansiosamente que Luzia atingisse a idade adequada para o matrimônio. Ele não sabia da fé cristã da família, nem imaginava a promessa que Luzia havia feito a Deus. Quando o pretendente descobriu que Luzia estava distribuindo seu dote e suas posses aos pobres, ficou profundamente contrariado. Aqueles bens seriam parte do patrimônio do futuro casamento, e vê-los desaparecer nas mãos de necessitados era inaceitável para ele. Ele procurou Luzia pedindo explicações, esperando que ela reconsiderasse aquela decisão. Foi então que Luzia revelou com serenidade sua escolha. Ela não se casaria. Havia consagrado sua vida inteiramente a Cristo e nada a faria mudar de ideia. A recusa foi um golpe para o orgulho do jovem. Ele tentou persuadi-la, argumentou, fez promessas, mas Luzia permaneceu firme. Sua determinação não vinha de teimosia, mas de uma convicção profunda, daquele tipo de certeza que encontramos quando finalmente descobrimos nosso verdadeiro propósito. Como está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 21, onde está o teu tesouro, aí estará teu coração. E o coração de Luzia não estava mais nas riquezas terrenas ou nas expectativas sociais. Estava completamente entregue a Deus. Frustrado pela rejeição, o pretendente tomou uma decisão que mudaria tudo. Ele conhecia o segredo que a família de Luzia guardava cuidadosamente. Eles eram cristãos. E naquela época,
A fé cristã não era bem aceita pelas autoridades. O jovem foi às autoridades romanas e denunciou Luzia, revelando sua fé proibida. Era uma ação motivada pela mágoa e pelo desejo de forçá-la a reconsiderar. A notícia da denúncia se espalhou rapidamente pela comunidade cristã de Siracusa. Luzia sabia que seria convocada perante o governador Pascásio, teria que responder sobre sua fé. Muitos nessa situação escolhiam ceder às pressões para preservar a vida e o conforto. Mas Luzia já havia tomado sua decisão muito antes daquele momento. Ela não recuaria do compromisso que havia feito. Aquela situação nos faz refletir sobre as escolhas difíceis que todos enfrentamos na vida. Às vezes, seguir nossas convicções mais profundas significa abrir mão de segurança, conforto, aceitação social. Significa enfrentar a incompreensão daqueles ao nosso redor. Mas é exatamente nesses momentos de provação que descobrimos a força interior que nem sabíamos possuir, aquela coragem que vem de estarmos alinhados com aquilo que realmente acreditamos. Luzia foi convocada a comparecer perante Pascásio, o governador romano de Siracusa. O tribunal estava repleto de autoridades, funcionários e curiosos que queriam ver o que aconteceria com aquela jovem cristã. Pascásio era conhecido por sua postura rígida ao lidar com questões religiosas. Um homem que aplicava as leis imperiais com determinação. Ele esperava que Luzia, diante de sua presença imponente, rapidamente concordasse em seguir as práticas religiosas oficiais. Mas quando Luzia entrou na sala do julgamento, algo surpreendeu a todos. Não havia terror em seus olhos, nem a submissão que se esperava de uma jovem diante de tamanha autoridade. Havia, ao contrário, uma serenidade profunda, uma paz interior que parecia desafiar toda a lógica daquela situação. Pascásio pediu que ela participasse dos rituais religiosos oficiais e reconsiderasse sua posição. A resposta de Luzia ecoou pelas paredes do tribunal com clareza impressionante. Ela explicou que verdadeira devoção não era apenas participar de cerimônias externas, mas servir aos pobres, ajudar os necessitados, viver com retidão e amor. Argumentou que sua fé havia curado sua mãe, transformado sua existência e dado propósito a cada dia de sua vida. Suas palavras não eram preparadas, não vinham de memorização de discursos. Fluíam naturalmente, com uma sabedoria que impressionou até seus questionadores. Pascásio tentou dissuadi-la com argumentos cada vez mais insistentes. Ele explicou as consequências que ela enfrentaria se insistisse em sua posição. Mas Luzia permanecia firme, respondendo a cada argumento com serenidade e convicção. Em determinado momento, o próprio governador pareceu desconcertado. Como aquela jovem, sozinha, sem defensores, conseguia manter tamanha eloquência e clareza diante de todo o poder de Roma. As fontes antigas relatam que muitos dos presentes ficaram impressionados com a postura de Luzia. Alguns começaram a questionar interiormente o que dava tanta força para aquela fé que permitia manter convicções mesmo diante de grandes pressões. Era como se uma luz invisível emanasse dela, tocando os corações daqueles que a observavam. No Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 19, Jesus havia prometido aos seus seguidores: "Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados com o que haveis de dizer. Naquela hora vos será dado o que deveis falar, pois não sereis vós que falareis, mas o Espírito do vosso Pai é quem falará em vós." Pascásio percebeu que as conversas não fariam aquela jovem mudar de posição. Ela havia encontrado algo pelo qual valia a pena perder tudo, uma transformação pessoal tão profunda que nenhuma pressão conseguia abalar sua determinação. O governador entendeu que precisaria partir para ações mais diretas, tentando de outras formas quebrar aquela fé inabalável. A força demonstrada por Luzia naquele tribunal nos lembra que existe uma coragem que vai além da simples bravura. É a coragem de se manter fiel às próprias convicções, mesmo quando o mundo inteiro parece estar contra nós, quando a opção mais fácil seria simplesmente ceder e seguir o caminho que todos esperam. É nos momentos de maior pressão que descobrimos do que realmente somos feitos e qual é nossa verdadeira força interior. Frustrado pela firmeza de Luzia, Pascásio decidiu tentar algo diferente.
Ele ordenou que ela fosse levada à força para outro local, esperando que essa ação quebrasse sua resistência. Era uma tentativa de mostrar o poder das autoridades e fazer com que ela reconsiderasse sua posição. Os soldados avançaram para cumprir a ordem, preparados para conduzi-la. Mas então, aconteceu algo que ninguém conseguia explicar. Por mais que tentassem, por mais esforço que fizessem, Luzia simplesmente não se movia do lugar. Era como se seus pés estivessem fixos ao chão, como se uma força invisível a mantivesse absolutamente imóvel ali. Os soldados olhavam uns para os outros, incrédulos, sem compreender o que estava acontecendo. Aquilo desafiava toda a lógica. Pascásio, observando a cena, pensou que os soldados não estavam se esforçando adequadamente. Ordenou que mais homens fossem chamados. 10 soldados tentaram mover Luzia, depois 20. Usaram cordas, tentaram diversas abordagens, mas ela permanecia no mesmo lugar com uma tranquilidade que contrastava com a confusão crescente ao seu redor. Não havia esforço visível da parte dela para resistir, nenhuma tensão. Era simplesmente impossível movê-la por meios naturais. A situação estava se tornando inexplicável para as autoridades romanas. Pascásio, determinado a resolver aquilo, mandou trazer animais de carga. Amarraram cordas e prepararam os bois para puxá-la, esperando que essa força conseguisse o que os homens não haviam conseguido. Os animais fizeram força, as cordas ficaram tensas, mas Luzia permanecia exatamente onde estava. Nem se deslocou 1 milímetro. Era um fenômeno presenciado por centenas de testemunhas. As fontes antigas preservaram uma descrição que se tornou emblemática daquele momento. Nem a força de muitos homens, nem a força de animais robustos conseguiram mover aquela jovem do lugar onde estava. O acontecimento inexplicável causou grande impacto entre a multidão. Muitos começaram a comentar que havia algo extraordinário protegendo Luzia, que uma força divina estava se manifestando de forma inegável. Alguns dos presentes, que antes duvidam, agora observavam com respeito e admiração. Pascásio estava diante de uma situação que fugia ao seu controle. Sua autoridade estava sendo questionada não apenas pela recusa de Luzia em ceder, mas agora por uma manifestação que ele não conseguia explicar nem reverter. O que ele planejara como demonstração de poder havia se transformado em algo completamente diferente. O governador de Siracusa, representante do Império Romano, estava sendo confrontado por algo que transcendia qualquer força terrena, enquanto Luzia permanecia serena e imóvel. Aquele milagre da imobilidade nos ensina algo profundo sobre a intercessão divina e a força interior que recebemos quando estamos alinhados com nosso propósito mais elevado. Às vezes, quando o mundo tenta nos desviar de nosso caminho, quando as pressões externas parecem irresistíveis, existe uma força maior que nos mantém firmes. É a graça que nos ancora, a fé que nos torna inabaláveis, mesmo diante das maiores adversidades da vida. Pascásio estava perplexo diante do que havia testemunhado. O milagre da imobilidade havia demonstrado algo que ele não conseguia compreender. Se não conseguia mover Luzia do lugar, tentaria uma abordagem diferente. Ordenou que preparassem uma fogueira ao redor dela. Era uma tentativa extrema de fazê-la reconsiderar sua posição, um último recurso para quebrar aquela determinação que parecia inabalável. Os soldados empilharam lenha ao redor de Luzia e prepararam o fogo. A multidão observava em silêncio tenso, alguns preocupados, outros curiosos para ver o desfecho daquela situação extraordinária. Luzia permanecia serena, seus olhos fixos em algo além do momento presente, como se já estivesse vendo uma realidade que os outros não podiam perceber. Não havia desespero em seu rosto, apenas uma paz profunda que contrastava com a tensão ao seu redor. As chamas foram acesas e começaram a se espalhar, alimentadas pela lenha seca. O calor se intensificava, a fumaça subia. Todos esperavam que Luzia finalmente cedesse e pedisse para ser libertada daquela provação. Mas então, pela segunda vez naquele dia, o impossível aconteceu. O fogo queimava a lenha ao redor, mas não a atingia. Era como se uma proteção invisível a envolvesse, mantendo as chamas afastadas de seu corpo. O tempo passava,
e o fogo continuava ardendo com força. Mas Luzia permanecia intocada, sem qualquer marca, sem sinais de sofrimento. Sua roupa não estava danificada, nada nela indicava que estivesse cercada por aquele calor intenso. Ela estava ali como os 3 jovens na fornalha do livro de Daniel, capítulo 3, versículos 19 a 27. Naquela história antiga, o rei havia lançado Sadraque, Mesaque e Abdênago no fogo, mas eles caminharam ilesos, protegidos pela presença divina. Agora, séculos depois, algo semelhante se manifestava para proteger Luzia. A multidão começou a reagir de forma diferente. Alguns caíram de joelhos, reconhecendo ali algo extraordinário. Outros começaram a questionar as autoridades romanas, admirados com aquela proteção sobrenatural. Houve transformações de coração naquele momento, pessoas que testemunharam o acontecimento e não puderam mais ignorar a realidade da fé que Luzia professava. O que deveria forçá-la a ceder estava se transformando em um testemunho público de força espiritual. Pascásio assistia à cena em completo espanto. Primeiro, a impossibilidade de movê-la. Agora, a proteção contra o fogo. Ele estava diante de manifestações que nenhuma explicação romana podia esclarecer. Nenhuma estratégia conseguia reverter. A jovem que ele tentara intimidar e dobrar estava ali, ilesa, como um testemunho vivo de que havia algo maior que o império, mais poderoso que qualquer força humana, mais real que tudo que ele conhecia. Aquele momento nos fala sobre as fornalhas que todos enfrentamos na vida. Não são sempre fogo literal, mas provações intensas que parecem querer nos consumir. Desafios que testam nossa fé até o limite. Situações que nos fazem questionar se conseguiremos superar. Mas existe uma promessa antiga que se renova. Quando passamos pelas dificuldades com fé, há uma força que nos protege, uma graça divina que nos sustenta mesmo nas circunstâncias mais extremas. Diante de tudo que havia testemunhado, Pascásio estava sem recursos. Os milagres da imobilidade e da proteção contra o fogo haviam deixado claro que havia algo extraordinário em Luzia, algo que transcendia qualquer poder terreno. Mas o governador, pressionado pelas leis do império e talvez pelo próprio orgulho ferido, decidiu que Luzia não sairia viva daquela situação. Ordenou que fosse executada ali mesmo, pondo fim àquela história que havia se tornado embaraçosa para as autoridades. Foi nesse momento final que Luzia demonstrou algo ainda mais impressionante que os milagres físicos, uma clareza profética sobre o futuro. Ela olhou para Pascásio e para todos os presentes, e com voz firme declarou que a paz estava chegando para a igreja. Disse que as perseguições teriam fim, que dias melhores viriam para os cristãos. Profetizou que o imperador Diocleciano perderia seu poder e que outro governante traria liberdade religiosa ao império. Aquelas palavras pareciam impossíveis naquele momento. Diocleciano estava no auge de seu poder, as perseguições eram intensas e nada indicava que a situação mudaria. Mas Luzia falava com uma certeza absoluta, como quem enxerga além do presente e vê o futuro com os olhos da fé. Ela disse que por seu testemunho, Siracusa seria glorificada, assim como Catânia havia sido glorificada por Santa Ágata. Suas últimas palavras foram de esperança, não de desespero. E então, em 13 de dezembro do ano 304 d.C., Luzia entregou sua vida. Não houve gritos de dor, não houve maldições contra seus algozes. Até o último momento, ela manteve aquela paz que havia caracterizado toda a sua trajetória. Testemunhas relatam que ela permaneceu consciente até o fim, confortando os cristãos presentes, pedindo que mantivessem a fé, assegurando-lhes que tudo valeria a pena. Sua passagem foi cercada de uma dignidade que impressionou até seus executores. O mais extraordinário é que a profecia de Luzia se cumpriu exatamente como ela havia dito. Apenas 9 anos depois, em 313, o imperador Constantino promulgou o Édito de Milão, concedendo liberdade religiosa aos cristãos em todo o Império Romano. As perseguições terminaram, as igrejas puderam funcionar abertamente e a fé cristã começou a florescer sem medo. Luzia não viveu para ver essa transformação com os olhos físicos, mas havia enxergado com os olhos da fé
aquilo que Deus já havia preparado. Como está escrito no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 13. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Luzia entregou tudo não por desespero ou derrota, mas por amor. Amor a Deus, amor à sua fé, amor àqueles que viriam depois dela e que se beneficiariam de seu testemunho. Ela sabia que sua história não terminava ali, que seu exemplo ecoaria através dos séculos. A coragem de Luzia naquele momento final nos ensina que existe algo mais forte que o medo da morte. A certeza de um propósito que vai além de nós mesmos. Ela enfrentou o fim não como tragédia, mas como cumprimento de uma missão. E sua profecia cumprida nos lembra que, às vezes, quando tudo parece perdido, quando a escuridão parece total, a aurora da transformação está mais próxima do que imaginamos. A luz que ela representava não se apagou naquele dia. Estava apenas começando a brilhar ainda mais forte. Uma das imagens mais conhecidas de Santa Luzia é aquela em que ela aparece segurando uma bandeja com 2 olhos. Essa representação intriga e fascina as pessoas há séculos. E existem diferentes tradições sobre a origem desse simbolismo tão marcante. Compreender essas histórias nos ajuda a entender por que milhões de pessoas ao redor do mundo buscam a intercessão de Santa Luzia para problemas relacionados à visão. A primeira tradição conta que o pretendente que a havia denunciado às autoridades era obcecado pela beleza dos olhos de Luzia. Ele dizia constantemente que seus olhos eram a coisa mais bela que já havia visto, admirando-os de forma excessiva. Segundo essa versão, Luzia, querendo mostrar que a verdadeira beleza não está no físico, mas na alma, teria arrancado os próprios olhos e os enviado a ele, dizendo que agora ele poderia ficar com aquilo que tanto admirava. O pretendente, chocado com o gesto, teria finalmente compreendido a superficialidade de sua obsessão. A segunda tradição, mais difundida, relata que durante as provações que Luzia enfrentou, seus olhos foram arrancados como forma de fazê-la sofrer. Mas então ocorreu um milagre extraordinário. Seus olhos foram restaurados, voltaram ainda mais belos do que antes. Essa versão enfatiza o poder da intercessão divina e a ideia de que Deus pode restaurar aquilo que nos foi tirado, devolvendo não apenas o que perdemos, mas algo ainda melhor. Independentemente de qual tradição histórica seja mais precisa, o simbolismo espiritual é profundo e universal. Os olhos representam muito mais do que apenas a capacidade física de enxergar. Eles simbolizam a visão espiritual, a capacidade de discernir o certo do errado, de enxergar além das aparências e compreender as verdades mais profundas da vida. Luzia, cujo próprio nome significa luz, tornou-se símbolo daqueles que enxergam com clareza mesmo em meio à escuridão. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 22 e 23, Jesus ensina: os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo ficará em trevas. Luzia enxergava com os olhos da fé. Via a realidade espiritual além das circunstâncias físicas. Por isso, se tornou padroeira não apenas dos que têm problemas oculares, mas de todos que buscam clareza, discernimento e visão interior para suas vidas. É por essa conexão que Santa Luzia é invocada por pessoas que sofrem com doenças da visão, cegueira, problemas nos olhos. Oftalmologistas a consideram sua padroeira. Mas sua intercessão vai além do físico. Pessoas que buscam enxergar seu propósito de vida com mais clareza, que precisam de discernimento para tomar decisões importantes, que desejam ver as situações de suas vidas sob uma nova perspectiva, também recorrem a ela. A luz que ela representa ilumina tanto os olhos do corpo quanto os olhos da alma. Você conhece alguém que luta com problemas de visão, seja física ou espiritual? Alguém que busca clareza para a sua vida, que precisa de discernimento, que deseja enxergar além das dificuldades do momento presente? Compartilhe esta história. A intercessão de Santa Luzia continua viva e poderosa, tocando corações e transformando vidas há mais de 1700 anos. Ela é a luz que ainda brilha, ajudando-nos a enxergar o caminho mesmo nos momentos mais escuros. A veneração a Santa Luzia,
começou imediatamente após seu testemunho supremo. Os cristãos de Siracusa passaram a visitar o local onde ela havia sido sepultada, relatando graças alcançadas e milagres documentados através de sua intercessão. Em poucos anos, seu nome já era conhecido por toda a Sicília, e sua história inspirava outros cristãos a manterem sua fé mesmo diante das dificuldades. Aquela jovem que havia brilhado por apenas 20 e poucos anos de vida deixava um legado duradouro que atravessaria séculos. No século VI, apenas 200 anos após sua passagem, Santa Luzia já era tão venerada que seu nome foi incluído no cânon romano, a oração eucarística primeira da Igreja Católica. Isso significa que em cada celebração da missa segundo esse cânon, o nome de Luzia é pronunciado junto com outros grandes santos e mártires da Igreja primitiva. É uma honra reservada a pouquíssimos santos, demonstrando o impacto profundo que sua vida teve na comunidade cristã desde os primeiros tempos. Mas o que torna a história de Santa Luzia verdadeiramente fascinante é como sua devoção atravessou fronteiras geográficas e culturais de maneiras inesperadas. Sua veneração se espalhou da ensolarada Sicília para o norte gelado da Europa, criando uma das tradições mais belas e poéticas do cristianismo. Na Suécia, país escandinavo de invernos rigorosos, o dia 13 de dezembro se tornou uma das celebrações mais importantes do ano, Luciadagen, o dia de Santa Luzia. A tradição sueca é de encher os olhos e tocar o coração. Naquela data, que marca um dos dias mais escuros do inverno nórdico, meninas vestidas com túnicas brancas e coroas iluminadas com velas caminham em procissões pelas cidades, escolas e igrejas. Elas cantam canções tradicionais, levando luz e esperança no momento em que a escuridão invernal está no seu auge. É um contraste poderoso. A luz que nasceu no calor mediterrâneo da Sicília agora aquece os corações do frio escandinavo, provando que a verdadeira luz transcende clima, geografia e cultura. Como aquela devoção viajou da Itália até a Suécia? Historiadores acreditam que comerciantes e missionários levaram a história de Luzia para o norte da Europa durante a Idade Média. Lá, sua associação com a luz encontrou um significado ainda mais profundo, num lugar onde a escuridão invernal pode durar 20 horas por dia. Os suecos abraçaram Santa Luzia como símbolo de esperança renovada, a promessa de que mesmo na noite mais longa, a luz sempre retorna. No Brasil e em muitos outros países, igrejas dedicadas a Santa Luzia são centros de devoção onde milhares de fiéis buscam sua intercessão. Em Siracusa, sua cidade natal, existe uma magnífica basílica construída no local onde ela foi sepultada. Peregrinos do mundo inteiro visitam aquele lugar sagrado, tocando as paredes antigas e orando onde aquela jovem corajosa descansa. Suas relíquias são veneradas em diversos lugares, incluindo Veneza, onde seu corpo foi levado durante as cruzadas e permanece até hoje. O impacto mundial de Santa Luzia é mensurável não apenas em números de devotos ou quantidade de igrejas, mas na influência cultural que ela exerce. Seu dia, 13 de dezembro, é celebrado com festividades especiais em diversos países. Ela é padroeira não apenas dos olhos e da visão, mas também de cidades inteiras, profissões e causas. Sua história aparece em arte, literatura, música e tradições populares que continuam vivas depois de tantos séculos. A luz que ela acendeu em Siracusa, no ano 304, continua iluminando o mundo hoje. A história de Santa Luzia atravessou mais de 1.700 anos e continua tocando corações hoje. Mas o que uma jovem que viveu no século III pode nos ensinar no mundo moderno? O que sua jornada tem a dizer para nós que enfrentamos desafios tão diferentes dos dela? A resposta está na essência do que ela representou. A coragem de manter convicções, mesmo quando tudo ao redor pressiona para que desistamos. Vivemos em tempos onde somos constantemente pressionados a ceder, a abrir mão daquilo que acreditamos, a silenciar nossa fé para não incomodar ninguém. As dificuldades podem não ser as mesmas que Luzia enfrentou, mas o dilema é similar. Permanecer fiel ao que acreditamos ou seguir o caminho mais fácil da conformidade? A história de Luzia
nos mostra que existe uma força interior disponível para todos nós, uma luz que nenhuma escuridão pode apagar quando estamos alinhados com o nosso propósito mais elevado. O nome Luzia significa luz, e essa foi exatamente a missão dela, ser luz em meio às trevas de seu tempo. Mas essa missão não era exclusiva dela. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 14 a 16, Jesus diz a todos os seus seguidores: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de um cesto, mas sim para colocá-la sobre o candeeiro, onde brilha para todos os que estão na casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens. Ser luz no mundo atual significa diferentes coisas para diferentes pessoas. Para alguns, é ter coragem de defender valores em ambientes hostis. Para outros, é manter a esperança quando tudo parece perdido. Para muitos, é simplesmente viver com integridade, tratando as pessoas com amor e dignidade, mesmo quando ninguém está observando. A luz de Luzia não era apenas sobre grandes gestos heróicos, mas sobre pequenas escolhas diárias de viver segundo suas convicções mais profundas. A intercessão de Santa Luzia permanece poderosa hoje. Milhões de pessoas ao redor do mundo recorrem a ela buscando cura para problemas de visão, clareza para decisões importantes, discernimento para enxergar além das aparências. Ela continua sendo aquela luz que guia, que ilumina caminhos, que ajuda a enxergar possibilidades onde só víamos obstáculos. Sua história nos lembra que a transformação pessoal é sempre possível, que nunca é tarde para escolher brilhar. Quando olhamos para a vida de Santa Luzia, vemos alguém que transformou a adversidade em testemunho, medo em coragem, escuridão em luz. Ela não tinha poderes especiais, não nasceu com dons sobrenaturais. Era uma jovem comum que fez escolhas extraordinárias, que permitiu que a graça divina operasse através dela. E essa mesma graça está disponível para cada um de nós. A mesma força que manteve Luzia firme pode nos sustentar em nossas próprias provações. Que a história de Santa Luzia nos inspire a sermos luz onde quer que estejamos. Que sua coragem nos encoraje a manter nossas convicções mesmo diante das pressões. Que sua fé inabalável nos lembre de que existe sempre uma força maior nos sustentando. E que sua intercessão continue tocando vidas, curando corações e iluminando caminhos. A luz que ela acendeu há tantos séculos continua brilhando, esperando apenas que nós a deixemos entrar em nossas próprias vidas. Santa Luzia, rogai por nós.